Olá, concurseiros, tudo bem? Eu sou Vinícius Melo, professor de Direito Penal aqui do Descomplica Concursos. Nesse programa, nós desenhamos um mapa mental de institutos penais que sempre são abordados em suas provas. O tema de hoje é teoria do erro, e pensando na sua aprovação, já deixamos um link aqui na descrição para você baixar o mapa e estudar. Aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade nossa. E fica atento porque no final do vídeo deixamos um cupom com o qual você poderá assinar o nosso curso preparatório com desconto para todas as carreiras. Agora, vamos ao assunto do dia. Vamos estudar? Antes de tudo, é importante definirmos erro. No direito, erro é a falsa percepção da realidade ou falso conhecimento de determinado objeto ou do alcance de uma lei. O Código Penal brasileiro admite duas formas de erro, o erro de tipo e o erro de proibição. Começamos pelo erro de tipo. É classificado como essencial ou acidental. O erro de tipo essencial está previsto no artigo 20, caput do Código Penal, e ocorre quando o agente tem uma falsa representação da realidade e pratica uma conduta que a lei define como crime sem consciência de que esteja realizando. Por exemplo, vamos pensar em um homem que durante uma pesca submarina, em companhia de outro mergulhador, ao ver um vulto na água e imaginando tratar-se de um enorme peixe, dispara seu arpão na direção do mesmo, vindo a atingir o objeto que, contudo, não era um peixe, mas o seu colega mergulhador. Na hipótese, jamais teve consciência e vontade de atirar contra uma pessoa para provocar-lhe a morte. Nunca teve dolo de matar alguém, mas acabou realizando a conduta descrita no tipo objetivo do artigo 121 do Código Penal. O erro de tipo é aquele erro sobre os elementos que constituem o tipo legal do crime, ou seja, as elementares do tipo. No entanto, no erro de tipo, existem duas possibilidades. O erro pode ser inevitável, também chamado excusável ou invencível, que ocorre quando o agente não poderia jamais evitá-lo, mesmo tomando todas as cautelas necessárias. Nesses casos, afasta-se tanto o dolo quanto a culpa, e a conduta do agente será atípica. Mas o erro pode ser evitável, também chamado de inexcusável ou vencível. Quando é assim, o agente não responde pelo resultado a título de dolo, porque nunca agiu com consciência e vontade de realizar os elementos do tipo, mas responde na modalidade culposa se houver previsão legal do crime culposo. Feitas as considerações acima sobre o erro de tipo, eu queria muito que você refletisse comigo sobre a redação do artigo 20 caput do Código Penal, quando diz que o erro do tipo exclui o dolo. Numa análise mais atenta, não é bem assim, concorda? A rigor, não é que o erro de tipo exclua o dolo. Na verdade, o erro de tipo evidencia que jamais houve o dolo. Ora, como excluir o que jamais existiu? Embora utilizada pela lei, a expressão exclui o dolo é imperfeita. Ainda sobre o erro de tipo, o mesmo pode muitas vezes ser provocado por um terceiro, que induz o agente a errar. Já pensou sobre isso? O artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, dispõe sobre o assunto. Nessas situações, o provocador do erro é quem poderá ser responsabilizado pelo crime, como seu autor mediato. Sabe por que autor mediato? Porque não foi ele quem realizou a conduta descrita no tipo, embora responda pelo crime correspondente. O provocador utilizou-se do executor, que se encontrava em erro de tipo, com seu instrumento para a prática do crime. Para ilustrar a situação, imagine que o marido tem a intenção de matar a sua mulher, bem mais velha que ele e que vinha sendo monitorada por uma cuidadora. Após preparar um suco com dose letal de veneno para a idosa, induz a cuidadora a ministrar-lhe a bebida, acreditando que se tratava de um ato de carinho e preocupação do marido com a saúde de sua mulher, a cuidadora ministra o suco à vítima, que morre instantaneamente. A cuidadora, que mata a vítima sem consciência e vontade, está em erro de tipo, que parece ser, na hipótese proposta, inevitável. Assim, não havendo dolo ou culpa em sua conduta, a mesma é atípica. O marido, que dolosamente provoca o erro, é o autor mediato e responderá por homicídio doloso nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Imaginemos, porém, essa mesma situação proposta, mas com uma diferença, que o suco entregue pelo marido estivesse com uma coloração diferente daquela que normalmente deveria apresentar, e sem atentar para esse detalhe, a cuidadora ministrasse o líquido à vítima. Nesse último caso, o erro de tipo da profissional seria evitável,
e assim poderia ser reconhecido o crime culposo do homicídio para a mesma. O erro de tipo que acabamos de estudar é o erro de tipo essencial. Falemos agora sobre o erro de tipo acidental. Esse tipo de erro não afasta o dolo nem a culpa do agente, porque não versa sobre os elementos do tipo, ou seja, o agente realiza a conduta descrita no tipo com consciência e vontade. Nele, a intenção criminosa é manifesta. Dentro do erro acidental, há 5 possibilidades. Vamos à primeira. Erro sobre o objeto. O agente confunde o objeto material, atingindo o outro não desejado. Por exemplo, João, com a intenção de furtar um lindo colar que estaria dentro de uma caixa, realiza o ato, percebendo após que, em vez de um colar, era um relógio que subtraíra. Não importa, João pratica a conduta típica de furto, já que subtraiu coisa alheia móvel com consciência e vontade, pouco interessando o fato de não ter sido subtraído o objeto pretendido. Não há erro essencial, aqui o agente deverá ser responsabilizado pela subtração. Já o erro sobre a pessoa, que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, nele o agente se confunde na identificação da vítima. Para exemplificar, vamos supor que uma mulher decida matar seu próprio filho para ficar com todo o dinheiro da família e viver uma vida confortável com seu amante. À noite, ela vai até o quarto do seu filho e desfere inúmeras e violentas facadas na vítima, que se encontrava em sono profundo, percebendo, após ao acender as luzes, ter matado seu amante, que, sem que ela soubesse, ele dormia. Matou alguém com consciência e vontade e, independente de ter errado sobre a identidade do alvo, praticou conduta típica de homicídio doloso, devendo responder como se tivesse matado seu próprio filho, inclusive com a qualificadora do motivo torpe. Perceba que, na hipótese, não deverão ser consideradas as qualidades da vítima efetivamente atingida, mas daquela a quem queria atingir. Uma terceira espécie de erro acidental é o erro na execução, ou chamado de aberratio ictus, que está previsto no artigo 73 do Código Penal. Ele ocorre quando o agente, por erro ou acidente, em vez de atingir a pessoa desejada, atinge uma outra. Aqui, o agente responde como se tivesse atingido a pessoa desejada, desconsiderando-se as condições da pessoa efetivamente atingida. Vamos a um exemplo? Carlos quer disparar contra seu inimigo André, que se encontra ao lado de Paulo. Paulo é pai de Carlos. Ao efetuar o disparo, Carlos erra na execução, não atinge André, acabando por atingir Paulo. Responderá como se tivesse atingido André, e o fato de ter atingido seu ascendente jamais poderá ser usado para agravar a sua pena. Caso tivesse atingido tanto seu alvo quanto Paulo, responderia em concurso formal pelo crime de homicídio doloso tentado ou consumado contra André e pelo crime de lesão ou homicídio culposo perpetrado contra Paulo, a depender dos resultados causados. O quarto exemplo de erro acidental é o resultado diverso do pretendido, também conhecido como aberratio criminis ou aberratio delicti, previsto no artigo 74 do Código Penal. Nessa situação, o agente também por acidente ou erro nos meios de execução atinge um bem jurídico distinto daquele que pretendia atingir, devendo responder a título de culpa pelo resultado provocado. Nessa modalidade, a incidência de erro é entre a coisa e a pessoa, que é atingir algo e acaba sem desejar atingindo alguém. Tomemos como exemplo a conduta de Lucas, que para danificar o carro de Joana, lança um pesado objeto na direção do mesmo e por erro na execução do crime de dano, atinge o motorista Marcelo, matando. Na hipótese, deverá ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo. O último caso de erro acidental é o dolo geral, ou aberratio causae, que ocorre quando o agente, desejando determinado resultado, realiza uma primeira conduta e, supondo com a mesma já ter conquistado seu objetivo, pratica a segunda. Porém, sem que saiba, é essa segunda conduta que provoca o resultado por ele desejado. É sempre bom ter um caso concreto para ilustrar o explicado, não é? Então, passamos a ele. Suponha que Lúcia, desejando matar Paulo, efetue 3 disparos contra o mesmo, atingindo. Julgando ter conseguido matar a vítima com os disparos, ou seja, a primeira ação, e visando ocultar aquilo que supõe tratar-se do cadáver de Paulo, a autora o lança em um rio. Segunda ação. Ao encontrar o cadáver, a perícia constata que Paulo morreu por afogamento e não em virtude dos disparos. Neste caso, adotando-se a ideia de dolo geral, Lúcia deverá ser responsabilizada pelo crime de homicídio doloso consumado, não importando seu erro quanto à conduta que, de fato, causou a morte da vítima. Perceba ainda que aqui não há que se falar em ocultação de cadáver, até porque não era um cadáver, mas uma pessoa viva, que Lúcia atirou no rio. Atenção para esse detalhe. Enfim,
Terminamos a exposição acerca do erro de tipo. Passemos agora ao erro de proibição. No erro de proibição, o agente sabe o que está fazendo, tem o dolo de praticar a conduta, mas erra quanto à ilicitude dela, achando que o ato praticado é ilícito quando não é. A disciplina no erro de proibição é encontrada no artigo 21 do Código Penal. Lembremos aqui o que foi dito no início do vídeo. Não vamos confundir erro de proibição com ignorância legis. Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando desconhecê-la, embora se possa admitir uma interpretação defeituosa da lei e seu alcance. Assim, como ocorre no erro de tipo, o erro de proibição pode ser inevitável ou excusável, ou evitável, inexcusável. Em se tratando de erro inevitável e excusável, o agente ficará isento de pena, restando afastada a culpabilidade. Sendo evitável o erro, haverá para o agente uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Quer um exemplo para entender direito? Você, pessoa que frequentou um curso jurídico, em virtude de uma compreensão equivocada da lei, realiza uma conduta julgando-a lícita, quando, na verdade, era proibida. Ora, ainda que de fato não soubesse da ilicitude da conduta levada a efeito, você possuía plenas condições de atingir esse conhecimento. Seu erro pode, assim, ser considerado evitável. Por último, vale tratar das discriminantes putativas no caso do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, em que o agente se imaginava diante de uma situação fática, que, na verdade, só existe em sua mente, e que, se realmente existisse, tornaria a sua ação legítima. Nessa situação imaginária, o agente acredita que esteja atuando sobre a proteção de alguma das excludentes de ilicitude geral, segundo o artigo 23 do Código Penal. Não entendeu? A gente desenha. Imagine o seguinte: André, marceneiro, tenha sido ameaçado de morte por Bruno, que não ficou satisfeito com os serviços por ele prestados. Durante a discussão, Bruno disse ainda que, em razão dos defeitos do móvel que lhe havia sido entregue, não efetuaria o pagamento combinado. Bruno estava enfurecido e disse a André que, se o encontrasse em um local ermo, sem testemunhas, o mataria. No dia seguinte, por acaso, em uma rua muito escura e completamente desabitada, André acabou por encontrar Bruno, que imediatamente levou a mão ao bolso de trás da calça, dando a impressão que sacaria uma arma. André, certo de que seria morto, imediatamente sacou de uma ferramenta que trazia consigo e atinge Bruno com um único golpe, matando. Após, constata, para sua surpresa e desespero, que Bruno não estava armado e levava no bolso de trás da calça um envelope com o nome de André, a quantia devida pela confecção do móvel e um bilhete em que se desculpava pelo ocorrido. André errou, imaginando uma situação que, se de fato existisse, tornaria sua conduta legítima. Se Bruno estivesse sacando a arma para matá-lo, André estaria em legítima defesa ao golpeá-lo. Mas nada disso existiu. O erro de André, na hipótese proposta, nos parece excusável, inevitável, pois plenamente justificado pelas circunstâncias, razão pela qual ficará isento de pena. Já quando o erro de tipo evitável, não sendo plenamente justificável pelas circunstâncias, o agente responderá pelo crime culposo se houver tal modalidade. Discute-se a natureza do erro na discriminante putativa, mas isso será assunto para outro papo nosso. Bem, por hoje é isso, pessoal. Gostaram do material? Tomara que tenha ajudado nos estudos. Se sim, não esqueça de dar o seu like aqui no vídeo e, é claro, de se inscrever no canal, que toda semana tem aula grátis com os temas mais importantes do mundo dos concursos. O assunto hoje foi extenso, mas espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Fizemos com o maior carinho e compromisso com vocês, nossos alunos e seguidores. Lembre-se que podem baixar o mapa mental no link que fica aqui na descrição do vídeo. E olha, lá tem um outro link para você assinar o Descomplica Concurso, com descontos muito bacanas. Até a próxima, pessoal! Vamos em frente sempre!